Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como eu já havia prometido para vocês, né, o vídeo do relato do meu parto demorou um pouquinho, né, porque a Melina já tá com 3 meses, né, mas correria, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí não deu pra mim gravar antes, né? Me desculpa se tiver zoado assim de algum lado, né? Porque tem vizinho tá escutando música e aí fica, né, uma bagunça. Mas se estiver incomodando, me desculpa, mas é o único momento que eu achei de fazer o vídeo. Ele não tá dormindo e é isso, né? Como vocês sabem, Melina já tá com 3 meses e Melina nasceu de 38 semanas e 3 dias. Lógico, né? 38 semanas não é mais considerado prematuro, mas a gente espera que você com 40 semanas fechar as 40 semanas. Mas não aconteceu. No meu caso, o que foi que houve? Eu já vinha sentindo algumas dores desde 33 semanas. Eu já estava sentindo as contrações de treinamento, né? Muitas contrações. E aí, até aí, normal. Só que aí a minha pressão começou a oscilar. Ela subia muito, ou então ela baixava muito. E eu nunca tive problema de pressão. Na minha gravidez, logo no início, o que aconteceu? No início, eu tinha muita pressão baixa. Só que aí, depois dos 3 primeiros meses, que a gente sabe que é os meses mais complicados, acabou isso. E aí, quando foi no final da gestação, isso aconteceu. Só que ele aumentava muito. Tinha vezes que tava de 15/9, sabe? De um extremo ao outro. E aí eu fui muitas vezes para emergência, né, para tomar medicamento, para fazer o cardiotoco. Quem não sabe o que é o cardiotoco, quem tá gestante e ainda não fez, ou quem só gosta de assistir esses vídeos, é um aparelhinho que a gente bota na nossa barriga para ver os batimentos do neném e ver as contrações, né? Se tá tendo muitas contrações, se ainda é de treinamento ou não. E aí eu fiz muito isso e toda vez que eu fazia, o coração de Melina tava batendo muito pouco. E aí me mandavam para ultrassom, todas as vezes foi isso. Me mandavam para ultrassom, olhava, ela estava ótima, mas o coração estava sempre abaixo, não estava da forma que deveria estar, os batimentos, no caso. E aí, mas sempre me mandavam para casa. Até que um dia eu faxinei a casa, e aí eu falei assim, ó, a mala dela já estava arrumada, mas a minha não estava arrumada. Eu falei, ó, eu vou arrumar minha mala, vou deixar tudo pronto aqui. Aí arrumei minha mala, beleza. Quando foi no dia que eu tinha o pré-natal, eu falei, ó, eu vou deixar. Não sei o que vai acontecer, porque eu já estava meio que sentindo isso. Eu vou deixar minha mala em cima da cama, porque se alguém precisar buscar, a pessoa vem buscar aqui em casa. Eu moro em Camaçari e eu tive neném em Salvador. E aí eu fui para Salvador pro pré-natal. Chegou no pré-natal, eu comecei com minha médica, e aí ela fez o exame de toque. No exame de toque, eu tava com dois de dilatação. E aí ela falou assim, ó, eu vou te mandar para emergência porque você tá sentindo muitas dores e o coração dela tá sempre muito baixo quando a gente está medindo. E aí, beleza, eu fui para emergência. Quando eu cheguei na emergência, que fizeram de novo o exame de toque, eu já estava com 3 de dilatação, sendo que eu tinha, tipo, bem do lado. O consultório era em um prédio e a emergência era no outro, então foi menos de 10 minutos para isso acontecer. E aí me mandaram para emergência. Não, aí primeiro falaram que o meu colo ainda estava muito grosso e que eu não ia ter neném naquele dia. Só que aí acabaram que me mandaram para a sala para tomar medicamento. Eu tomei medicamento e aí subiu outra médica. A outra médica falou o seguinte: faça o cardiotoco nela pra gente ver a questão do coração do neném. Eu fiz o cardiotoco 3 vezes, repeti 3 vezes. E aí, o batimento muito fraco, muito fraco. Tinha horas, a gente sabe, quem já fez, os pontinhos ficam vermelhos e aí o dela, de Melina, ficava muito tempo vermelho. E aí me mandaram pra ultrassom. Chegou na ultrassom, o cordão umbilical tava ótimo, tudo tranquilo, beleza. Só que aí fizeram o exame de toque de novo. Eu estava com 3,5 para 4. A médica falou assim, ó, eu vou pedir o seu internamento e vamos
fazer o parto natural. Eu assinei todas as coisas porque eu queria fazer o parto normal, eu não queria fazer cesárea, eu sempre tive isso comigo. Eu tenho muito medo de cirurgia, né? Então eu não queria fazer cesárea de jeito nenhum. E aí, beleza. Me internei, aí liguei pra minha tia, pedi pra ela vir porque Mailan trabalha à noite, então ele não poderia ir, né? Porque ele trabalha à noite. E aí, ele estava trabalhando, aí minha tia veio, pegou minha mala e foi pra Salvador, pra lá, pra maternidade. E aí, nesse meio tempo, os médicos foram conversando comigo, né? E falou que isso era 9 e pouca, na hora que eu me internei. Elas me falaram que até 8 horas do outro dia, que foi no dia 20, 28, na quarta-feira. E aí me falaram, se até no dia 29, 8 horas da manhã, você não tiver dilatado mais, a gente vai passar o soro pra... esqueci o nome. Mas pra acelerar o trabalho de parto, beleza. Quando fizeram, depois de 2 em 2 horas iam lá me ver. E aí fizeram o exame de toque de novo. Eu já estava com 5 de dilatação. E aí, só que eu passei a madrugada toda com 5. Todas as vezes que iam lá, eu tava com 5. E aí, eu já tava sem comer desde 3 horas do dia 27, 28. E aí, eu não podia comer. Tinha que fazer dieta líquida. Beleza, fiz a dieta líquida. E aí, quando deu 9 horas, a médica ia trocar de plantão. E ela falou assim pra mim, vamos trazer o soro pra aumentar o seu trabalho de parto. Beleza. E aí, foi. Chegou e nada de passar por 5 de dilatação. E eu sei que foi, eu andava, fazia exercício, me abaixava, levantava. E aí nada de sair de 5. E aí me deram, fiquei com muito medo de tomar o soro. E aí me deram soro, só que o soro não adiantou de jeito nenhum. Eu tomei o soro, acho que era 2 horas da tarde. Não adiantou de jeito nenhum. E aí quando foi 4 horas da tarde, entrou uma outra médica, obstetra. E aí me falou, se der 6 horas você ainda não tiver saído dos 5, nós vamos ter que romper a sua bolsa. Eu, tá bom, fiquei, o medicamento não fez efeito nenhum. Ainda tava com 5, isso já tinha mais de 24 horas. Pera ainda. Voltando, né, que eu precisei ali na frente. E aí, quando deu 6 horas da tarde, foram estourar minha bolsa. Quando estourou a minha bolsa, eu senti a primeira contração. Foi a sensação mais horrível que eu tive na minha vida. Por quê? Porque eu tava meio que isso aqui meio deitado e as pernas meio que pra cima, então eu tava numa posição muito complicada. E aí começou as contrações vindo e as contrações começaram de 3 em 3 minutos. Quem já passou por isso sabe que é uma dor inexplicável. Não sei, sabe? É uma coisa de outro universo, é insuportável. E aí eu fazia o máximo pra me concentrar, pra contar os 30 segundos. Ficava 1, 2, 3 e contando os 30 segundos pra poder passar. E aí isso era 6 horas. Quando deu 7h20, eu acho, se eu não me engano, as minhas contrações começaram a vir de 30 em 30 segundos. Então eu tava em um extremo que eu não conseguia mais fazer nada. Eu só sentia a dor. E assim, quando a contração vinha, eu fazia xixi em tudo. Eu já tava com fralda, né, que eles colocam normalmente. E a dor era tão forte que eu fazia xixi em tudo. E aí, quando deu 8 horas, eu pedi analgesia. Que quem tem parto normal pode também tomar analgesia. Não é a RAC, é um tipo de anestesia. E aí eu subi pra ter o neném. Quando eu subi, cheguei lá, eu não podia, é o mesmo procedimento da RAC. A gente não pode se mover pra não afetar em nada. E aí eu tomei, só que aí eu tive uma reação que eu senti muito frio. Muito frio, que eu tremia, minha boca, eu tremia tudo, meu dente, cheguei a fazer uma zoada de dente. E meu Deus do céu, só que assim, a dor tinha aliviado. E aí, quando eu subi, estourou minha bolsa, era 6 horas, 8 e pouca da noite, acho que já era 9, quando eu terminei de tomar anestesia, que demora um pouquinho, acho que já era 9 horas, eu já estava com 8 de dilatação. Então, assim, meu trabalho de parto, ele foi muito rápido, o trabalho de parto ativo, graças a Deus, foi muito rápido. E aí, foi o tempo que eu consegui descansar, mas
Toda vez que eu sentia a contração, eu fazia força para ela descer, para ficar mais fácil e mais rápido para mim. Foi o que a minha avó me falou, minhas tias me falaram. Toda vez que você sentir dor, você faz força para ela ir descendo mais. E assim eu tava fazendo e tava dando certo. Então, foi de 9 horas. Quando deu 9h15, eu já estava com 9 de dilatação. Ótimo, maravilhoso, perfeito. E aí, quando deu 9h51 da noite, meu neném nasceu. Ela nasceu, vocês já viram o vídeo, se vocês não viram, eu vou deixar aqui embaixo. Ela nasceu com 52 centímetros, não, 52 centímetros, isso. E nasceu com 3,640 kg, bem grandinha, né? E aí, assim que ela nasceu, eu comecei a me sentir muito mal. Botaram ela em cima de mim, só que eu fiquei muito fraca, eu tinha a sensação que eu ia desmaiar. E aí, o médico olhou, tava tirando, né, a resto da placenta e o cordão umbilical, e aí a gente descobriu o porquê que o coração dela estava sempre abaixo. Se chama nó verdadeiro. Vou botar uma foto aqui para vocês verem. É um nó que o cordão umbilical deu nele mesmo, estava muito forte, sabe? Então, por isso que ela não conseguia respirar. Os batimentos dela estavam bem fraquinhos por causa disso, por causa desse nó, e é chamado nó verdadeiro. Então, graças a Deus que ela nasceu naquele dia, porque a gente não sabia o que poderia acontecer mais lá na frente, né? Porque já que o coração dela estava desse jeito, a gente não sabe o que poderia acontecer. E aí eu comecei a passar muito mal, e aí tirou a placenta, não sei o que, não sei o que. E aí eu passei muito mal, tava muito fraco, eu tava sem comer há mais de 40 horas, né? Então eu tava muito mal mesmo. E aí eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, o que aconteceu? Quando eu comi, eu lembro que eu comi um biscoito e tomei só um pouquinho de suco. Eu botei tudo pra fora na mesma hora. Eu comecei a passar muito mal. Muito mal, muito mal mesmo. E Melina chorava o tempo todo porque ela queria mamar, só que eu não tinha forças pra dar de mamar ela. Então foi um momento muito ruim que eu passei. E aí eu desmaiei, né? Eu desmaiei umas 3 vezes lá. E foi uma sensação muito ruim, porque toda vez que eu acordava, que eu voltava, eu não conseguia me mover, eu ficava parada. Então a única coisa que eu conseguia fazer era movimentar os meus olhos, mas eu não conseguia falar. A minha respiração estava muito difícil, eu não conseguia, eu puxava e não saía. Então eu chorava porque eu tentava fazer alguma coisa e aí as médicas entraram para tentar me ajudar e era muito ruim mesmo. Então isso ficou, acho que mais ou menos 2 horas de relógio. E aí eu desmaiei aí passou um tempo, eu tinha melhorado, e a enfermeira veio. Eu não ia tomar banho naquele dia, ia tomar só no outro dia, de manhã, só que aí como eu vomitei, eu tive que tomar banho. A enfermeira chegou, perguntou se eu já estava bem. Eu falei que eu estava bem, e aí eu levantei para o banheiro. Quando eu levantei, eu desmaiei de novo. E aí, levantei de novo, quando eu cheguei na porta do banheiro, eu desmaiei de novo. Aí eu tive que tomar banho sentada, e eu vomitava, sendo que eu não tinha comido praticamente nada, só comia aquele biscoito e o suquinho que eu falei pra vocês. Eu vomitava muito, eu passava muito mal, ficava tonta, eu não sabia o que fazer, e aí decidiram me dar um remédio pra dormir, Dramin. Quando eu tomei o Dramin, foi um alívio tão grande, porque tava muito desesperador, que toda vez que eu desmaiava, eu não conseguia voltar ao normal, porque eu só conseguia mover os meus olhos. Então era uma sensação muito ruim mesmo, sabe? E aí eu dormi, e aí eu lembro que umas 4 horas da manhã, minha tia que tava comigo, Mailan, assistiu o parto, mas ele veio pra casa no dia depois que Mel nasceu. E aí minha tia tava comigo, aí botou Mel pra mamar, porque eu não conseguia fazer isso. E aí no outro dia foi que as coisas ficaram tudo melhor, né? Mas o atendimento que eu tive foi maravilhoso, sabe? Foram muito atenciosas. Foi um momento muito marcante da minha vida e um momento que eu não tenho o que reclamar, sabe? Fora esse momento que eu tive logo após, eu não sei se foi a reação da anestesia, se foi porque eu tava muito tempo sem comer, que eu passei mal. Mas foi isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Mel já está forte, linda, conversando, como diz minha avó, que é um duro, que ela fica em pezinha. Então, eu muito feliz porque Mel nasceu.
Então eu sou hoje uma mulher realizada, uma mãe muito feliz porque minha filha é muito saudável e me dá muita alegria. Mas não tenho vontade de ter mais nenhum. É filha única. Mas é isso, esse foi o meu relato de parto. Eu espero que ajudem vocês, né? Que vocês gostem desse vídeo. E eu vou deixar aqui o meu Instagram aqui embaixo, o Instagram de Mel, que eu fiz um Instagram pra ela e pra vocês acompanharem esse crescimento dela, que tá uma delícia, tá bom? E não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, dar seu like, compartilhar com todo mundo pra gente fazer esse canal crescer, tá bom? Então, foi esse o vídeo. Então, beijo e tchau!